Pessoal, vamos de review do capítulo 140 de Gachakuta. Tenho que dar um recado pra vocês antes de começar. Lembrando que tem a análise do trailer de anime do Gachakuta que saiu semana passada, tá? Eu vou deixar na tela final pra vocês aproveitarem. E esse capítulo, o 140, ele não está completo, ele não está concluído. Teve algum problema com a Keiurana e a Keiurana vai postar esse capítulo em duas partes. Hoje nós teremos apenas as 8 primeiras páginas e semana que vem nós teremos o restante do capítulo 140 de Gachakuta, mas nós teremos review tranquilamente. O que eu tiver que analisar nessas páginas que foram lançadas hoje, eu vou analisar para vocês. Onde você vai ler esse capítulo? Confere a descrição, Discord, eu sempre mando o link dos capítulos por lá, beleza? E detalhe, para vocês conferirem na descrição também, é mangá de Gachakuta em promoção, redes sociais e muito mais. Aproveita, completinho para vocês aí embaixo e bora aqui, porque nós temos o capítulo começando de fato onde meio que quase parou o anterior. É um pouquinho antes do Mimo ativar os seus poderes, antes daquela onda gigante de pessoas aparecer, porque nós temos Urudo falando que, de fato, tirar a gargantilha de cada uma das pessoas que está aqui presente no Festival das Bonecas vai ser complicado, porque é com a gargantilha que o Mimo acaba controlando todo mundo. No entanto, o Urudo ele entende que se simplificar a missão e derrotar o Mimo e tirar o microfone do Mimo, acabou. As pessoas podem usar a gargantilha tranquilamente que ninguém vai controlá-las. É um questionamento meu que o Mimo ele não tem uma arma aparentemente de alguma série, né? Eu acredito que não é só a série Vigia, eu acho que tem outras, mas o Mimo ele não tem uma arma de série, né? Uma arma, vamos dizer assim, que pode ser de fato o panteão das armas em Gachakuta. E ele já consegue fazer isso que ele faz. Eu fico imaginando, pique Zodil Typhon, o que um vilão, cara, com uma arma de série pode fazer, velho. Rapaziada, essas armas aí de série, seja a série de Vigia ou outras que forem sendo introduzidas mais na frente, se isso acontecer, elas são muito, muito poderosas. E o Urudo, ele entende, cara, se eu tirar o seu microfone, você não vai conseguir fazer nada, e aí, independente de você ter ou não evoluído seus poderes, manipulado ali o criador do Chokra, você não vai fazer absolutamente nada. E quando o Urudo tá falando isso, nós temos o Goka olhando lá de cima onde tava o Mimo, a sala ali de transmissão, pro Urudo. E nós temos os demais carcereiros questionando ao vice-capitão Goka se eles podem meio que continuar com a missão, fazer ali a batida para tentar pegar o Mimo. E isso é ordem da Kyoka, da capitã. E o Goka fala que, olha, não, tá? Eu sei que a gente estava esperando essa confirmação de que ele é o nosso alvo, mas a gente não pode atacar só porque ele tirou a máscara. Porque ele tirou a máscara, de fato, ele tá se provando vilão, ele tá se entregando como vilão. No entanto, ele tá manipulando uma massa de pessoas. E com certeza, se a gente atacar, essas pessoas serão usadas contra a gente. Nós teremos que atacar essas pessoas, pessoas essas que nós juramos proteger. Isso é legal, porque o Mimo, ele tá se mostrando um vilão muito interessante, por quê? Ele controla as pessoas e tá contra as duas organizações que trabalham para proteger as pessoas. Os carcereiros, eles meio que são a polícia ali do abismo, e os zeladores, que protegem os moradores do abismo das bestas mosqueadas, né? Das criaturas de lixo. Isso é bem interessante, né? Legal essa parada do Mimo, porque coloca meio que o Mimo sendo o alvo dos camaradas, porque eles não podem atacar os demais, porque se eles atacarem os demais, eles vão estar atacando a população, que não tem nada a ver com a história. Eles estão sendo controlados, eles não estão fazendo aquilo porque eles querem. Só que a dor, o dano, a perda, eles que vão sofrer, não os zeladores ou os carcereiros. Por isso que o Goku, ele fala que, não, a gente, se atacarmos de frente, nós seremos confrontados pelas bonecas do Mimo, então a gente precisa meio que atacar pela linha de fundo, né? A gente precisa meio que atacar pelos flancos ou atacar de forma meio que sem holofote nenhum. A gente não pode sair como os heróis, a gente precisa fazer o trabalho sem o glamour. É aquele trabalho sujo que é muito importante, só que ninguém dá os créditos e pode ser feito ali, e até é melhor fazer de forma furtiva, né? Sem tanto alarde.
E é interessante agora esse final, porque nós temos, primeiro, nós temos o Goka com um bastão muito irado, e eu acharia muito legal a gente ter um Zanka versus um Goka, e o Goka despertando o bastão dele como um Giver, porque os Givers, isso se ele já não for, tá? Mas os Givers, eles são tratados aparentemente, pelo menos pela família Nijik, como algo muito ruim, como uma aberração, uma mutação. A gente pode ver isso no capítulo... Eu vou botar aqui na imagem, mas outro detalhe que me chama a atenção nessa scan é que o Goka, ele quer se provar, ele quer superar as expectativas ou atender as expectativas que a irmã põe nele, igual o Zanka. Só que o Zanka, ele tomou um outro caminho, e o Goka, perdão, não quer tomar esse caminho que o Zanka tomou. Ele quer corresponder às expectativas da irmã sendo um carcereiro, e mesmo sendo vice-capitão da melhor divisão dos carcereiros, o Goka, ele ainda depende muito dessa expectativa, ele ainda é refém dessa expectativa que ele precisa criar e tudo mais. Mesmo ele tendo um cargo alto, ele tem o mesmo sentimento do Zanka. Muito foda isso, né? Pra gente ver às vezes que o cara pode estar talvez num cargo alto e não tá completamente feliz com toda a situação, né? E o Zanka, que talvez tá num cargo, vamos dizer assim, menosprezado, se tomarmos por base da origem dele, o Zanka pode estar até mais feliz e mais realizado do que o próprio Goka, que concluiu ali todo aquele treinamento e chegou talvez até naquelas cadeiras douradas lá, que é o principal foco dos carcereiros, né? Tanto que aquela rival do Zanka, quando é mostrado toda a origem do Zanka, ela meio que questiona o Zanka, tá, você vai sentar naquela cadeira e aí? O que acontece? Não acontece nada, irmão. O trabalho que você vai ter vai ser o mesmo que o das outras pessoas. A vida que segue. E é exatamente isso, né? O Goka e o Zanka, eles trabalham muito essa questão da expectativa, e principalmente expectativa envolvendo a irmã, e também o fato deles serem do sangue de elite ali dos carcereiros. Agora nós temos aquele mar de gente voando pra cima do Engine, Zanka, Ryo e Rudo. Bem interessante, porque o próprio Engine, ele fala: se eu me esquivar, essas pessoas vão cair de cara aqui no palco. Só que se eu não me esquivar, nós seremos esmagados por essas pessoas. E é isso que o Mimo vai proporcionar, tanto para os zeladores quanto para os carcereiros. Essa sinuca de bico. Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão afetar a população. Se vocês não fizerem isso, vocês vão deixar com que eu continue o plano. E aí? O que vocês vão fazer? Talvez eu saia ganhando das duas, né? Porque se eles não conseguirem parar o Mimo e machucarem as pessoas, é o Mimo que vai sair ganhando. E agora, o que eu entendi é que parece que a borda da onda, ela parou. Eu não consegui identificar direito, mas parece que aquelas pessoas que estão na borda da onda vindo pra cima dos zeladores, elas param. E quem tá no meio da onda, meio que bate direto naquela borda e não consegue seguir em frente. Eles são meio que controlados, e agora entra o destaque tanto pro Story quanto pra Amo. A Amo aparentemente usa os seus poderes e fala que controlar as pessoas não é algo legal. E é interessante o poder da Amo, que é de fato meio que controlar as pessoas, né? Já que ela pode, através do olfato dos outros, né, usar os seus poderes para meio que criar ilusões e controlar as pessoas. E acredito que ela pode ter tido um upgrade aí, uma capacidade maior de controlar as pessoas, tanto que o que eu entendi foi justamente isso, né? Ela acabou meio que talvez controlando a borda desses poderes. Outra coisa que me estranha é que talvez não tenha nada indicando que ela usou as botas, né? Não tem nenhum brilho, não tem nada indicando que ela usou as botas, mas na minha visão sim, tá? Ela usou as botas, tá, rapaziada? Falando que não tem nada indicando que ela usou as botas. Pode ser que talvez na continuação desse capítulo a gente veja algo assim. Foi isso que vocês entenderam? Comenta aí o que vocês acharam dessa cena, e certamente o Mimo ele vai ter que contra-atacar esse controle que a Amo está fazendo das pessoas, tá? E o Mimo, ele vai fugir, e se ele fugir ele pode dar de cara com os carcereiros,
E aí a gente tem ainda os outros camaradas que provavelmente devem lutar, né? O Félix, a Gil, a fotógrafa, que talvez seja outro personagem. Enfim. Ou se for só esses três vão ter que fugir, mas o controle talvez vai continuar e a perseguição dos carcereiros e dos zeladores vai começar. Beleza? Rapaziada, capítulo bem pequenininho, 8 páginas apenas. Vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis. Fui!